programas estaduais e programas federais, estão sendo trabalhados dentro dessa unidade escolar. Por quê? É claro que todo o planejamento pedagógico da unidade escolar tem que estar articulado. E essa articulação ela tem que ser feita por esse gestor. Então, esse é um trabalho que está começando a ser feito esse ano. Então, identificamos logo de cara com esse trabalho o seguinte: uma escola ela não funciona sem equipe. E já é um fato, e que já é reclamado por todos os profissionais de educação, que uma escola sem coordenador pedagógico não consegue sobreviver. Nós sabemos disso, sabemos disso. E aí fizemos todo um trabalho para que essa estrutura ela fosse modificada, para que a gente criasse a possibilidade da escola ter flexibilidade de montar essa equipe. Essa equipe tem que ser montada para que a escola possa trabalhar. Então, qual foi um dos nossos primeiros projetos? Precisamos ter, além de coordenadores pedagógicos e orientadores educacionais, um professor que fique mais tempo nessa unidade escolar. Nós temos metas para que as nossas escolas do Rio de Janeiro elas tenham horário integral em 20 anos. E já é uma perspectiva a criação de uma carreira de 30 horas para que o professor fique mais tempo nessa unidade escolar e tenha maior identificação com o seu planejamento pedagógico. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi como criar uma função que seja vital para uma unidade escolar e fazer com que essa função ela aproveite todos os profissionais que nós já temos na nossa rede. Eu ouvi a fala da professora Daniela, tive a oportunidade de conversar com a professora Daniela e o professor Leonardo um pouco antes da audiência, e eu percebi que a fala da professora Daniela está efetivamente ligada à própria perspectiva da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação não está interessada em subverter leis e normas. Ela quer trabalhar com um profissional que tenha a habilitação necessária para aquela função que nós estamos esperando. Hoje nós temos na rede 22 mil professores, que são chamados 92. Desses 19 mil tem formação já universitária de licenciatura plena. E desses, com garantia, eu posso dizer que 60% desses 19 mil tem formação em pedagogia. Então nós estamos trabalhando com um universo aí de pelo menos 11, 12 mil professores com formação em pedagogia. Nós estamos falando de professores que estão sendo aproveitados de escolas municipalizadas. Nós estamos falando de professores que hoje, inclusive, já exercem a função de coordenador pedagógico, que já é uma prática da Secretaria de Educação, orientar que professores que tivessem essa habilitação exercessem a função de coordenador pedagógico. Então, a Secretaria ela veio com essa proposta, é uma proposta de alteração de lei, né? Então, a Lei 1614 ela foi alterada, nós não estamos subvertendo a lei, ela foi alterada nessa casa. Mas o momento da discussão já passou, desculpe, professora. Nós estamos agora trabalhando com um fato que a lei já está autorizada. Então, a lei ela colocou essa possibilidade de termos uma função de coordenador pedagógico e uma função de orientador educacional, que foi criticada pela professora Miriam, né? Compreendo toda a fala da professora Miriam, mas iremos trabalhar no sentido de que a determinação legal ela não venha contradizer o que a carreira já estabelece. Né? Nós temos alternativas de trabalhar com aquele que tem a pós-graduação. Então, ele pode exercer essa função na medida que ele tem a pós. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Agora, a grande preocupação que foi colocada pelo deputado Conde Bittencourt, ela já vai vir prevista na resolução, que são os critérios que estabeleceremos para a seleção desse profissional. E esses critérios vão trabalhar dentro daquilo que são as habilitações necessárias. Vamos especificá-las, não pode estar contradizendo nem a legislação que trata dessas carreiras, nem pode estar contradizendo a lei que nós estabelecemos aqui, que essa casa autorizou. Agora, eu já digo aqui de antemão que nenhum trabalho da Secretaria será feito de forma individualizada. A Secretaria ela não trabalha, principalmente quando se trata de formação, isolada das academias. Né? Nós temos as universidades que já trabalham esse processo, nós temos a escola de gestores
onde a Secretaria de Educação ela tem assento nessa escola de gestores e ela vai trabalhar exatamente dentro daquilo que está previsto na legislação. Então, esse afinamento, eu acho que sai aqui dessa casa, é uma grande oportunidade da gente já estabelecer se houver propostas aqui, a Secretaria, ela escuta, ela atende, mas eu já digo de antemão que nós trabalharemos juntamente com as universidades para fazer toda essa formação necessária para essas funções. Mas eu quero fazer uma observação para que a gente entenda a dimensão desse planejamento da Secretaria de Educação. Ele não é um planejamento pensando nesse governo, né, como foi a grande preocupação do deputado Conde Bittencourt, ele tem toda a razão. A gente não pode pensar em educação apenas para um momento. Como a professora Bia colocou, os governos passam, os secretários passam, mas as escolas ficam. E as escolas são entes do Estado. Então, tem profissionais que permanecem naquela unidade escolar, mas eles precisam de direcionamento. E um dos grandes pecados da educação no Estado do Rio de Janeiro durante quase 30 anos foi que as escolas ou não tiveram direcionamentos ou tiveram direcionamentos equivocados, o que provocou dentro das próprias unidades escolares um sentimento que extrapolou a ideia de autonomia e migrou para uma ideia de independência, onde cada escola ela pensava e pensa, e muitas vezes isso ela pensa assim, confunde autonomia pedagógica com independência institucional. Isso é um fato, gente. Isso aqui não é nada escandaloso, porque eu fui professor de sala de aula e tinha exatamente esse sentimento de que eu estava isolado lá na sala de aula, que o diretor era contra mim, que a secretaria não me apoiava. E isso é um fato que a gente precisa desmistificar. E a gente só desmistifica isso como a gente tem uma política concisa, uma política coerente de educação. E o que a secretaria está propondo, e vem propondo desde o início do ano, é que a gente estabeleça realmente uma política de educação. Por isso que nós estamos fazendo as coisas com muito critério, sem fugir à lei. Todas as nossas ações estão sendo apresentadas a essa casa e se transformam em lei também. Então, essa proposta nossa é uma proposta que vem de encontro a um anseio muito grande das unidades escolares, que era ter essa orientação. E por que a gente pensou função, e aí eu quero demarcar bem isso, né, porque é uma crítica que se faz, por que não carreira, por que não concurso público, né, e por que sim função. Nós estamos pensando em função porque esse processo, ele estabelece uma flexibilidade muito maior para a educação no Estado do Rio de Janeiro. Porque nós estamos pensando, não é uma indicação da Secretaria quem vai ser o coordenador, nem do diretor que vai indicar. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer é um processo seletivo, com critério, com currículo, com habilitações, com identidade de perfil. Então, todo esse processo é um processo que vem dar qualidade a essa gestão educacional. Então, todo esse processo é um processo transparente para a sociedade. Então, essa é a perspectiva da Secretaria de Educação. Então, como não para só aí, nós estamos trabalhando também, para além disso, nós também estamos pensando já nas outras funções dentro da unidade escolar que a gente precisa suprir, que são os coordenadores de turno, os bibliotecários, né, os agentes de pessoal. Tudo isso está na nossa pauta, porque nós temos metas para isso. Nós precisamos colocar dentro das unidades escolares as equipes necessárias para que essa escola funcione. E por isso que, agora respondendo a todos aqui em relação a resultados de Enem, quando nós olhamos para trás, a gente entende por que o resultado do Enem ainda não é o satisfatório, porque que o IDEB ele está nos mostrando isso. Eu digo mais, gente, a crítica que se faz ao IDEB do Estado do Rio de Janeiro, eu faço um parênteses aqui, é uma crítica que olha muito mais para a posição do Rio de Janeiro do que, pelo menos por dentro, o que representa aquele número. Eu não sei se todos observaram o número do IDEB do Estado do Rio de Janeiro, que o IDEB ele é calculado em termos de fluxo escolar e também do desempenho do aluno. Mas se todos observarem o desempenho, o desempenho dos alunos em português e matemática, tanto no ensino médio
como o ensino fundamental, vai observar que o Rio de Janeiro está lá nas posições lá de cima. O desempenho não é suficiente ainda para dizermos assim, olha, o Rio de Janeiro está com um desempenho ótimo. Não está. Mas o que está jogando o Rio de Janeiro para baixo é o fluxo. E o fluxo tem várias explicações. Várias explicações que a nossa análise dos problemas, das variáveis que impactam negativamente a educação no estado do Rio de Janeiro, ele mostra que o fluxo não é só reprovação, são muitos outros fatores que estão dentro da gestão escolar. Então, por isso que o Rio de Janeiro está investindo massivamente, né, no processo de gestão mais profissional dentro das unidades escolares. E aí começa a surgir, deputado, algumas insatisfações. Né? Eu reconheço as insatisfações de muitos professores, de muitos gestores que estão ficando fora desse processo. Mas a Secretaria, ela garante a todos da sociedade que ela está preocupada com a melhor gestão da unidade escolar. Por quê? Está pensando naquele aluno que está com dificuldade, naquele aluno que ainda está sofrendo com o processo de carência de professor. Então, nós sabemos de todas as nossas limitações e estamos trabalhando para que a gente possa suprir todas elas. Então, a minha fala foi nesse sentido. Deixa eu ver se eu deixei alguma resposta em branco, deputado. O critério eu já falei, né? A graduação dos benefícios, eu vou passar aqui para o nosso subsecretário de gestão de pessoas que têm essa vinculação. A gente, deixa eu ver aqui, já expliquei da carreira, mas eu tinha uma questão aqui para colocar em resposta também ao CEP, que foi a questão do aproveitamento de professores, né? Professores de matemática dando aula de física e professores de biologia dando aula de química, de história, de sociologia. Nós temos um parecer do Conselho que ele já possibilita isso. E a gente tem uma dificuldade em algumas carreiras, em alguns de professor, em que não há um professor formado em algumas regiões. Então, essa limitação é uma limitação estrutural, não é uma limitação que nós pudéssemos dar conta apenas com hora extra, como o GLP. Temos uma limitação estrutural. Mas isso não é um pecado muito grande. Eu gostaria de frisar aqui, Bia, não é um pecado muito grande. Por que não é um pecado muito grande? Né? Aqui a universidade pode até nos ajudar nisso. Toda a educação no mundo inteiro, ela está caminhando para um processo em que trabalhamos por áreas de conhecimento. Chegaremos lá. Há uma dificuldade muito grande, porque a gente ainda está com uma formação docente muito disciplinar. E essa integração e essa correlação de disciplinas, que ainda não é bem trabalhada nas universidades, mas a gente sonha em ter isso no futuro, ela não é ruim do ponto de vista, ela só é ruim, aí a professora Bia pode estar com essa preocupação, quando o professor não é preparado para isso. Tá? Mas eu gostaria de frisar que há uma autorização do Conselho para isso e a gente está trabalhando para que isso seja revertido. Essa é a minha fala, agradeço a todos pela atenção. Sua vez, bom dia a todos. Eu, de certa forma, a gente chega aqui com ansiedade em função do trabalho que estamos desenvolvendo e, ao mesmo tempo, como é que a academia vem observando. Eu quero estar focado, de acordo com até o próprio convite, deputado Conte Bittencourt, dentro de algo que, até para a própria Secretaria de Educação, ele surge como um processo novo. Grandes números, e algumas audiências públicas em que nós estivemos presentes, isso já foi compartilhado. Estamos conversando e tratando da maior secretaria do Estado. Somos 93 mil servidores ativos e 72 mil servidores inativos. Dentro do contingente dos servidores ativos, temos aproximadamente 72 mil docentes e hoje 54 mil em regência. Se tratando de uma maior secretaria do Estado, não existia uma área que pensasse
em capacitação de pessoas. Não existia uma área que pensasse em formação continuada. Não se existia uma área que pudesse estar com representatividade diante da importância de um debate provocado por Vossa Excelência. Num decreto em dezembro, o governador institui na Secretaria de Educação a Subsecretaria de Gestão de Pessoas. Essa subsecretaria hoje se divide em duas superintendências, professora Patrícia Reis, na Superintendência de Administração de Pessoas, servidora, professora, docente, e professora Rosa Cruz, com a Superintendência de Desenvolvimento. Com isso, a gente, estrategicamente, trazendo gestão de pessoas com um foco estratégico, e não pensando apenas como uma área de benefícios, de folha de pagamento, de movimentação, de cadastro, paramos também para ter uma unidade que pudesse estar pensando justamente no foco da nossa audiência de hoje. Em janeiro, através do decreto 42.793, no dia 6 de janeiro, o governador Sérgio Cabral trata dentro do que nós chamamos aí do decretão, e ele vem no artigo 11, tratando justamente da parte de recrutamento e seleção. Eu trouxe alguns destaques quanto a esse artigo, que ele diz o seguinte: o intuito é oferecer oportunidade ao candidato, no caso ao servidor SEDUC, e que possua um perfil para o exercício de cargos ou funções. Outro destaque é identificar e selecionar os candidatos mais qualificados. Porque uma questão é eu fazer um concurso para entrar como um servidor docente. E a outra é eu exercer um papel de cargo ou função, de direção, de coordenação, seja ele dentro de uma unidade escolar ou dentro do que nós chamamos da própria sede da secretaria. Eu posso ser muito bom em sala de aula e ser um péssimo gestor. Eu não fui preparado para isso. E, via de regra, não fomos. Por acaso, o legado da administração é promover o bom fazedor a gestor ou chefe dos fazedores. E esse era um legado. Via de regra, eu perdia o melhor profissional, o melhor fazedor, e ganhava um pior gestor. E ele não era culpado. Então não havia essa formação, não havia esse preparo. Hoje se fala de pós-graduação, seja ela lá no estrito senso, e que se trabalha, conforme o professor Antônio Neto falou, por temas e não por especializações de assunto, não é? Mas justamente com a perspectiva de qualificar naquilo que a própria academia define como competência, um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades e um conjunto de atitudes. E isso extrapola pré-requisito. Uma coisa é eu ter pré-requisito para, por exemplo, ser formado, ter graduação em pedagogia. Isto é um pré-requisito. A outra coisa é que tipo de conhecimento eu preciso ter, que tipo de habilidade eu preciso ter, e que tipo de atitudes, que é o lado justamente comportamental, eu preciso me desenvolver. Então nós temos muita clareza quanto a isso. E daí surge um grande desafio, que o primeiro até é mapear as competências necessárias para as diversas atividades que hoje estão existentes de direito ou de fato, porque o próprio coordenador pedagógico ele existe na prática, o que eu chamo de fato. E agora, através da lei, a gente institui os 1.765 cargos ou funções por direito. Agora, quais são os pré-requisitos para ocupar estas funções? O artigo na lei traz as atribuições, não traz as competências, ou seja, cabe a um coordenador pedagógico presidir o conselho de classe nas escolas,
cabe a um orientador educacional exercer tais tarefas. Isso são as atribuições. E uma conversa que é muito rica dentro da própria academia é que nós possamos estar construindo esse conjunto de competências necessárias para esta atividade. O professor Antônio Neto fez um destaque de que justamente quando nós implementamos o processo seletivo, é permitir com que o servidor se apresente caso ele tenha interesse para. Com isto, não existe na nossa gestão indicação direta para nenhum cargo pedagógico. É processo seletivo que começa por prova de título. Quem tem pós-graduação tem uma pontuação a mais de quem tem uma graduação, diferente de um contingente que nós ainda temos, que não tem a primeira graduação, que é algo que me preocupa enquanto presidente, representante da SEDUC, e eu presido, deputado Conte Bittencourt, o Fórum Estadual de Formação Docente, e que é uma conversa que temos numa agenda e que extrapola o próprio Estado e envolve também cada um dos 92 municípios e que possuem quadros numa situação similar. O decreto de janeiro, ele traz que o candidato, se tiver um servidor, se tiver interesse em ocupar o cargo, ele se apresenta, se faz prova de título, se faz uma prova onde nós estamos fazendo desde janeiro parceria com o CEPERJ para a realização dessas provas. Após isso, uma análise de perfil, que se trata, e aí tem alguns questionamentos sobre a objetividade versus a subjetividade. De qualquer maneira, se busca ver se a pessoa tem habilidade para. Existem ferramentas, existem metodologias, existem dinâmicas comprovadas dentro da própria, não só pedagogia organizacional, mas dentro da psicologia organizacional. E existe, por último, um curso de capacitação, onde a gente qualifica e que não para nisto, mas a gente busca identificar para montar justamente toda uma proposta de formação continuada. Agora, isto é para quem está entrando no cargo. Estamos falando de um contingente de hoje, 1.457 escolas, aonde o grande contingente existente está lá, foi, de alguma forma, designado para aquele cargo, indicado ou não, mas está lá, e não passou por um processo de capacitação, de formação, quanto a uma gestão, porque uma coisa é eu ser cobrado como professor, como docente de determinada matéria, cumprindo a minha atividade como docente, e a outra eu estou assumindo essa direção escolar, onde eu passo a ser responsável por pagamentos, por contas, por pequenas reformas, pela gestão como um todo, não é? Então você passa a ter aí, mais uma vez, a necessidade de efetivamente se ter essa capacitação e essa formação para cada um. Para o caso de coordenador pedagógico, já tem algumas questões que são definidas pelo próprio decreto de janeiro. O decreto de janeiro já diz que para ser coordenador pedagógico, necessariamente precisa ter ensino superior completo em pedagogia. Diz também que tenha preferencialmente com pós-graduação. Isso é um decreto de janeiro. Ou seja, já começamos a mostrar uma preocupação com a formação e buscando valorizar o quadro existente. Por diversos motivos, não vou ficar aqui contando as histórias e que cada um as conhece mais do que eu, mas temos hoje um universo de 22 mil servidores, docentes 2, e que podem sim estar sendo aproveitados em várias frentes, a maior parte deles com formação em pedagogia, e por que não, então, poder proporcionar e estender
uma pós-graduação, 360 horas em lato sensu, até porque nós estamos hoje, deputado, com 4.000 servidores fazendo uma especialização e fazendo uma formação continuada em português e matemática através da Fundação CCERJ, com 160 horas, e após o término dessas 160 horas, caso seja de interesse do professor e da professora, eles podem expandir para mais 200 horas e transformando uma formação continuada, uma especialização de 160, reconhecidamente numa pós-lato sensu, com as 360 horas sendo feitas, né? Então, isso oferecido desde a primeira quinzena de julho, né? Através de um curso de capacitação semipresencial. Isso já é fato, não é um discurso. Diante dessa preocupação nossa em estar cada vez mais oferecendo capacitação e formação para o nosso servidor, estaremos inaugurando, no primeiro semestre do ano que vem, a nossa escola SEDUC. Existe a escola da magistratura, existem escolas focadas para o desenvolvimento do servidor ou do seu colaborador. Essa escola SEDUC, que terá uma sede na Tijuca, é lá onde nós estaremos também, através de parcerias com universidades, através de cursos presenciais ou à distância, mas podendo proporcionar essa capacitação, essas diversas capacitações e formações que são necessárias para aquele cargo. E até porque, quando nós falamos hoje de que eu estou sendo exigido diante de um novo cenário, deputado, dentro de uma complexidade de conhecimentos que eu não era exigido há alguns anos atrás, eu não posso estar parado nisto. Eu não posso estar trabalhando com o mesmo currículo. Se eu reconheço que as mudanças ocorrem, que os discursos evoluem, as pessoas precisam evoluir. E, de certa forma, a Secretaria precisa, sim, estar oferecendo e proporcionando, se não é tudo, não é? Tem algumas questões que são inerentes. Eu, enquanto professor, sei que sou obrigado a ler diariamente, sei que sou obrigado a ter assinaturas de revistas, não é? Que incentivo eu recebo para isso? Isso trata da minha responsabilidade, até porque sou questionado a todo instante sobre isso. Me deparo com 30, 40 alunos diariamente e que leem assuntos diversos e que, enquanto professor, enquanto é visto aquela entidade maior, que um dia a própria educação já teve o próprio ensino todo centrado em mim, e hoje, dentro do estudo da nova pedagogia, talvez o meu papel não é mostrar o quanto eu sei, e sim o quanto o outro sabe. Eu paro aí nesse momento de dar respostas, e sim passo a ter um papel de formador de equação. Talvez dentro dessa linha que eu passe a ser o verdadeiro educador. E é um pedido. Talvez a educação hoje é preparar as pessoas, seja preparar pessoas para a nossa ausência, não preparar pessoas para a nossa presença. Isso talvez seja hoje o maior formador de gente. Diante dessas questões, temos sim a preocupação, e fico muito feliz em ouvir da Universidade Federal, da professora Daniela, ouvir a vibração do professor Alain, do professor Leonardo, e colocando aí justamente as possibilidades, não é? Que hoje já são existentes na academia. A professora Emília Paura também, com o destaque dela, e que em momento algum nós podemos negar, ouvi-la por um legado de experiência, de vivência, que eu acho que é maior do que a própria teoria, não é? E tirar proveito disto. Então, quero dizer aqui, deputado Conte, deputado Robson Leite, os professores e professoras presentes, que a Secretaria hoje tem um cuidado muito grande. Não é à toa que é criada uma subsecretaria de gestão de pessoas, aonde nós ouvimos, recebemos a todo instante um canal aberto. O comentário que temos de servidores é que em 20 anos
para serem ouvidos, de certa forma, precisavam ter outros tipos de contatos, sem demérito algum, e que hoje tem o seu e-mail respondido, seja com sim ou com não, mas talvez uma simples resposta, não é? E nós estamos muito próximos, ouvindo essas demandas, essas necessidades e abertos, justamente precisando dessas parcerias que hoje estão existentes, que existem e que a gente possa também conhecer aquilo que a própria academia pode estar oferecendo. Então, mais uma vez, nosso cuidado hoje em definir pré-requisitos, quais os pré-requisitos necessários para a ocupação dessas funções ou desses cargos, valorizar o servidor que está dentro. Temos um grande quantitativo de pessoas hoje com pré-requisitos existentes, de acordo com a preocupação que foi colocada. Precisa sim se definir em termos de conhecimentos e habilidades que precisam ser desenvolvidos para aí sim esse efetivo do cargo. Mais uma vez eu agradeço o convite e parabenizo justamente por ter trazido essa temática para a audiência pública de hoje. Muito obrigado, senhor Beck. Deputado Robson Leite. Presidente, deputado Conde Bittencourt, mais representantes aqui da Secretaria de Educação, autoridades presentes, membros do sindicato e do corpo acadêmico, para esse importante debate. Eu quero acrescentar nessa reflexão, nesse debate, alguns elementos que eu considero importantes e solicitar que a Secretaria de Educação reflita sobre eles. Eu acho que a gente tem desafios importantes com relação a isso. Eu estou muito sensibilizado com a fala da professora Miriam, com relação à questão de orientação educacional, é profissão e é importantíssimo que, não só pela anuência do sindicato aqui presente, mas até pela sensibilidade que a gente tem com relação a essa questão, que a gente se debruce sobre isso e busque uma alternativa, uma solução para essa questão. Isso é importante. Mas eu acho que tem um elemento que eu não ouvi da Secretaria de Educação, e eu queria trazer para esse debate de forma que a gente pudesse refletir não só sobre esse aspecto, mas sobre outras questões que envolvem a comunidade escolar. E eu sinto um pouco